Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão. Vamos a mais uma questão do IFPI Técnico Integrado 2022. A questão número 49 diz o seguinte: seja P um polinômio que quando dividido, então tem um polinômio P, quando ele é dividido por x ao quadrado menos x mais 1, deixa quociente x mais 1 e resto x mais 1. A respeito do polinômio P, podemos afirmar que, vamos lá, é um polinômio de grau par. Vamos fazer o seguinte, em vez de ficar tentando adivinhar, vamos calcular esse polinômio P. Bem, foi ensinado lá pelo terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental que quando você temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Se você quer saber qual é o dividendo, é só você dividendo, né, que aqui é o P, é só pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar com o resto. Então eu vou fazer isso. Para descobrir o polinômio P, eu vou pegar o dividendo, multiplicar pelo divisor e somar com o resto. Bom, isso aqui vai dar que o polinômio P vai ser, fazendo a distribuição aqui, apesar disso aqui dar um produto notável, vai dar x à terceira, tá? Mais x ao quadrado. Aí o menos x vezes x dá menos x ao quadrado. O menos x vezes 1 dá menos x. O 1 vezes x dá x. 1 vezes 1 dá 1. O x menos 1 aqui do final. Somando os termos semelhantes, ó, esses dois são opostos, esses dois são opostos. Vai sobrar x à terceira mais x e esse mais 1 corta com esse menos 1, né? Então fica x à terceira mais x. Sobrou mais ninguém? Pronto, é isso aí mesmo. Vamos lá. A letra A diz que é um polinômio de ordem par. Tá falso. Agora eu vou analisar item por item, tá? Eu já sei qual é o meu polinômio. O polinômio é esse aqui, é x à terceira mais x. É um polinômio divisível por x mais 1. Pessoal, não vai ser divisível por x mais 1, porque aqui, ó, o x mais 1 aqui era o quociente, ele quer que seja o divisor. Pensa o seguinte, ó, se eu tenho 7 dividido por 3, dá 2, sobra resto 1. Se eu pegar 7 e dividir por 2, vai dar 3 e o resto vai continuar sendo 1. Tá? Então, quando eu troco o quociente e o divisor, o resto permanece o mesmo. Tá? Então, aqui é falso, né? Ele é divisível, nós sabemos que se assim deixa resto, desse jeito aqui também vai deixar resto. Falso. Letra C, é um polinômio que não é divisível por x. Isso aqui com certeza é divisível por x porque todos têm x. Falso. Quadrado perfeito, isso aqui não é um quadrado perfeito, tá? Chega nem perto de nenhum quadrado perfeito parecido. Conhecido. Letra E, só sobrou ele, né? É divisível por x ao quadrado mais 1. Vamos dividir, apesar de nem ser tão obrigatório, vamos dividir por x ao quadrado mais 1. Se eu divido x à terceira por x ao quadrado, dá x. X vezes x ao quadrado dá x à terceira, passa para lá menos x à terceira. 1 vezes x dá x, passa para lá menos x. Se eu somar isso aqui, dá zero. Você também poderia ter fatorado aqui, né? Se você fatora, fica x vezes x ao quadrado mais 1. Ou seja, ele é divisível por x ao quadrado mais 1. Resposta certa, letra E. Letra E, assim, né? Uma função afim é toda função de R em R e que pode ser escrito da forma f de x igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais. Sabendo que a é igual a 2, o valor de b para que a função f seja positiva após o número menos 1 é. Então, pessoal, vamos desenhar aqui o plano cartesiano, tá? Fica mais fácil de vocês visualizarem. E ele está dizendo que essa aqui, toda função afim é escrita desse jeito, tá? Dependendo dos autores, eles colocam um A diferente de zero, tem outros que não. Mas vamos trabalhar em cima do jeito que ele colocou aqui. Ele falando, se o A for 2, então essa função vai ser desse jeito, tá? O valor de B para que a função seja positiva após o menos 1. Ele quer que após o menos 1 aqui, o x igual a menos 1, ela seja positiva. Bem, como o A é positivo, essa função é crescente, tá bom? Ela seria mais ou menos assim. Então, ela quer que após o menos 1,
ela seja positiva. Ó. Note que após o menos 1 aqui, a função é positiva. E se eu pegar esse ponto aqui como referência, o ponto de coordenadas 0 e 1, você vai ter que o x vale menos 1 quando o y for 0. Fazendo a substituição aqui, você encontraria para menos 2, né? Então fica 0 igual a menos 2 mais b, ou 2 igual a b, ou se você preferir, b igual a 2, tá? Então o b seria 2, letra C. Porém, essa questão foi anulada, tá? Por que ela pode ter sido anulada? Ela pode ter sido anulada pela essa condição aqui de cima, que eu não acho muito provável, mas eu acho que ela foi anulada pela seguinte ideia. Ó. Se, por um acaso, eu passar uma reta, até eu tinha passado a reta aqui, ó, essa reta aqui, tá? Nesse ponto aqui, que é, né, não é esse ponto aqui, mas é outro ponto que está aqui mais à esquerda, tá? Se eu pegar esse ponto aqui, todo mundo que está depois do menos 2, né, quando é maior que menos 2, também vai dar positivo, inclusive quando eu passar do menos 1. Então, se eu colocar para x o valor menos 2 nessa continha aqui, ficaria f de x igual a x, y 2, né? Mais b. Se eu trocar o x por 0 e se eu, o y por 0, desculpe, e o x por 2, eu vou encontrar que b é 4. Se eu colocar na função, nesta função aqui, vou fazer devagarzinho para não fazer feio. Se eu colocar nessa função o valor 4 e for construir o gráfico dessa função, que vai dar essa reta aqui, após o número, né, vai ficar desse jeito, aqui é o ponto 2. Então, onde é que ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva quando x for maior do que menos 2. Ela vai ser positiva. Né? Só que esse resultado aqui também passa por lá. Né? Ele não está falando somente quando ela for maior, quando ela é positiva apenas quando ela é maior, apenas após o menos 1. Se eu colocar o menos 2 como raiz, né? Se eu colocar o b sendo 4, esta função aqui, ela também tem números positivos com x após o menos 1, certo? Ah, mas ela tem outros números antes do menos 1 que são positivos. Tem, mas aqui não está falando somente, né? A função é positiva, né? A função f seja positiva somente, né? Aqui, somente após x igual a menos 1. Tá? Ele não está restringindo somente após menos 1. Ou seja, eu poderia colocar do menos 2 para lá, o menos 1 está dentro. Eu poderia ter passado por menos 4. Menos 4 em algum momento iria passar por menos 1. Então eu teria várias retas aqui onde a função passaria por menos 1 e seria positiva depois do menos 1. Ele não usou a palavra somente, então eu tenho várias possibilidades para o valor de b, não somente o número 2, tá? Eu fiz aqui com alguns inteiros, só para ficar mais fácil de entender. Ok? Então, essa questão foi anulada, presumo eu, pela falta da palavra somente. Tá bom? Vamos à próxima. Vamos lá, pessoal. 51. Um reservatório no formato de um paralelepípedo reto-retângulo de base com dimensões 2 cm e 5 cm recebe água de uma torneira com vazão constante. Sabendo que o gráfico do volume da água no paralelepípedo em função da altura h em centímetros da água no recipiente é uma função afim. A expressão da função afim V em centímetros cúbicos que representa o volume de água em função de h é. Pessoal, foi visto na questão anterior, não é? Que uma função afim é toda função do tipo ax mais b, tá bom? Então ele quer que eu escreva essa função onde o volume vai ser a função da altura. Então eu tenho que ter um h no lugar do x mais um b, tá? Como é que se calcula o volume de um paralelepípedo reto-retângulo? O volume é dado por comprimento vezes largura vezes altura. Eu quero em função da altura. Então, esses dois aqui, eles têm que ser constantes. O comprimento e a largura foram dados aqui no desenho. Ó. O comprimento é 2
e a largura é 5. Se eu fizer 2 vezes 5, vai dar 10. Então, 10 vezes a altura. Olha, está aqui a forma. Ah, professor, mas não tem b. É uma função, ela pode ter o b igual a zero, tá? Nesse caso aqui, então, a resposta correta é letra B, né? 10H, letra B. O volume em função da altura desse recipiente vai ser 10 vezes H, onde esse 10 nada mais é do que a base vezes, aliás, é o comprimento vezes a largura, né? Vezes a altura vai me dar o volume. Só que eu não tenho altura, o volume em função da altura. Ok, pessoal? Finalizamos mais um grupo. Espero que tenham gostado e até a próxima sequência. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.